Morte por sepse em hospitais públicos é o dobro de privados. O número de mortos por sepse, mais conhecida como infecção generalizada, em hospitais públicos é mais do que o dobro do que os hospitais privados. Isso é o que mostra um novo estudo realizado pelo Instituto Latino-Americano de Sepsis, ILAS. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Mundial da Sepse. Segundo a pesquisa, a sepse mata 42,2% dos pacientes dos prontos-socorros em instituições públicas, contra 17,7% em instituições privadas. O levantamento foi feito em 74 instituições em todo o país, sendo 28 públicas e 46 privadas, envolvendo 350 pacientes. O médico Luciano Azevedo, presidente do ILAS e professor da Faculdade de Medicina da USP, afirma que o risco de morte por sepse está relacionado ao tempo de permanência do paciente no pronto-socorro, à espera de internação em UTI, unidade de terapia intensiva. O que aumenta o risco de morte por sepse é permanecer no pronto-socorro quando o paciente deveria estar na UTI. Isso porque no PS ele não recebe cuidado adequado. Além da falta de cuidados que uma UTI proporciona, há um número menor de profissionais por paciente. Isso é o cenário que a gente encontra na maioria dos hospitais públicos do país. Por exemplo, uma mesma enfermeira cuida de 30 pacientes, o que dificulta que ela lave as mãos entre um paciente e outro, aumentando o risco de contaminação cruzada. Afirma ele, que também é médico pesquisador do Hospital Sírio-Libanês. Dentro de um ambiente hospitalar, o sepse pode ser desenvolvida no contexto de medidas evasivas, como o uso de sonda urinária por um período prolongado, catéter e pneumonia associada à ventilação mecânica. Segundo o médico, todos os ambientes hospitalares, enfermaria, pronto-socorro e UTI, contêm o mesmo nível de contaminação por bactéria, e isso ainda não foi quantificado. Que, de acordo com a pesquisa, em instituições públicas, pacientes permaneceram no pronto-socorro até a alta ou morte em 38,5% das ocasiões. E a mortalidade desses pacientes que permaneceram no PS foi de 61,8%, enquanto apenas 6,2% dos pacientes em hospitais particulares permaneceram no PS até a alta hospitalar. A transferência para UTI nas primeiras 24 horas foi 3 vezes mais frequente em instituições privadas do que em instituições públicas, 42% privadas e 14,8% públicas. Já a permanência em pronto-socorro de pacientes relacionados a decisões no fim de vida, tratamento paliativos para doenças incuráveis, foi quase 3 vezes mais frequente em instituições públicas, 16,9% públicas e 6,2% privadas. Essa discrepância de mortalidade por sepse entre hospital público e privado é causada, além das questões estruturais dos hospitais, pela dificuldade de acesso ao sistema público, ou seja, a pessoa tem que ir diversas vezes ao hospital, não havendo investigação adequada da doença, e ainda pelo desconhecimento do público sobre a sepse completa. Ele explica que, devido a sintomas inespecíficos, sendo os principais febre, mal-estar e fraqueza, e em quadros mais graves, sensação de desmaio, resultando de pressão baixa, falta de ar e falta de vontade de urinar, devido ao comprometimento do sistema pulmonar e dos rins, pode ser confundida por leigos como gripe. Estudos apontam que só 14% da população tinha ouvido falar sobre sepse, enquanto 98% tinham conhecimento sobre infarto. Então, quando uma pessoa percebe sintomas de infarto, vai rapidamente para o hospital. Já a sepse pode ser subestimada. Pesquisas ainda mostram que, quanto mais baixo o nível de instrução, menor o conhecimento sobre a sepse, diz. A pesquisa também comprovou que o uso de antibióticos reduziu a mortalidade da sepse. De acordo com Azevedo, o ideal é que o medicamento seja administrado nas 3 primeiras horas do diagnóstico da doença, mesmo antes da identificação do agente infeccioso.
Quanto mais cedo, mais a chance de sucesso. A sepse é sensível ao antibiótico de maneira geral, mas o sistema imunológico tem que ser competente para combater a infecção. Quando ele não é eficaz, só o antibiótico não funciona, explica. Todos estão sujeitos à sepse. No entanto, há grupos mais vulneráveis, como crianças abaixo de 1 ano, que ainda estão com o sistema imunológico em formação, e pessoas com sistema imunológico comprometido, como idosos acima de 65 anos, pessoas com câncer em tratamento com quimioterapia, com HIV ou com doenças crônicas não controladas. Nestes grupos, a evolução da sepse é mais rápida e o risco de morte maior. A prevenção no idoso e na criança pode ser feita por meio da vacinação contra a gripe e a pneumonia, que evitam os fatores de risco que causam infecção, afirma Azevedo. Brasil tem alta mortalidade por sepse. O Brasil apresenta uma das maiores taxas de mortalidade por sepse no mundo. São 670 mil casos por ano, sendo que 50% resultam em morte, de acordo com o ILAS. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 31 milhões de casos são diagnosticados por ano, sendo 6 milhões deles mortais. No ano passado, o órgão reconheceu a sepse como problema de saúde mundial, instando países membros, entre eles o Brasil, a desenvolver melhorias de prevenção, diagnóstico e tratamento. Sepse é o termo usado desde 1992 para designar a asepsia ou infecção generalizada, conforme o conhecimento sobre a síndrome foi aumentando. Sua definição foi alterada. Até 2016, sepse era definida como uma resposta inflamatória do organismo a uma infecção. A partir daí, passou a ser uma resposta desregulada no sistema imunológico a uma infecção que promove disfunção orgânica, levando ao risco de morte. De acordo com o ILAS, a sepse é a principal causa de mortes em UTIs. Mas vale ressaltar que a sepse não é exclusiva de ambientes familiares. O médico explica que mais da metade dos pacientes com sepse desenvolveram a síndrome a partir da chamada infecção comunitária. Bactérias do dia a dia, como infecção urinária e abdominal e pneumonia. Fonte, CPAD News. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.